Geist und das richtige Herz, diese Dinge zu verstehen und anzunehmen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. We'll do a short review of yesterday. A gente vai fazer uma breve revisão de ontem. Yesterday we completed our history of World War II. Ontem a gente completou a nossa história da Segunda Guerra Mundial. Then we treated our lines. Então a gente tratou a nossa same way we linha would treat a reform line. da mesma forma que a gente trataria uma linha de reforma. And that is to treat them like we would modern Israel. E isso seria tratar como se fosse com Israel moderno To see that there is an alpha and omega history. e ver que tem uma história alfa e ômega, Then we're going to cut it que a gente vai cortar and overlay the alpha and the omega. e sobrepor a história alfa com a ômega. So there's an alpha and omega of Pyrrhus. Então existe uma história alfa e ômega da história de Pirro And an alpha and omega of Russia or the Soviet Union. e um alfa e um ômega da Rússia ou da União Soviética. King of the South in our history. Rei do Sul na nossa história. When we overlaid these histories, Quando a gente sobrepõe essas histórias, we made a rough application, a gente faz uma aplicação meio que but we still need to meio que step áspera. through some of these waymarks. Mas a gente ainda precisa dar alguns passos aí nesses marcos. We saw that in 1979 to 1989, A gente viu que de 1979 até we can mark a 1989, history of 10 years, a gente pode marcar uma história de 10 anos, which God's people were meant to recognize. que o povo de Deus tinha que ter reconhecido. 1929 1929 begins the rise of Hitler. começa a ascensão de Hitler. Stalin becomes a dictator. Stalin se torna um ditador Total total. Wall Street crash. A queda da Bolsa de Nova York, o Tratado de Latrão. And then you have a proxy war. Então você tem uma guerra de This was in procuração, Spain. aqui foi na Espanha. And we had a proxy war in Afghanistan. E aqui a gente tem uma guerra de procuração no Afeganistão. It's 10 years long. 10 anos de duração. The next waymark, Nosso próximo marco, we see a sphere of influence a gente vê uma esfera de influência placed over Thuri. que é colocada sobre Túrio. It turns from its traditional Ele sai da sua tradição, master or boss sai do seu chefe de tradição to a new one. para um novo They chefe. did that first here and then they repeat it. Eles fizeram isso primeiro aqui, depois eles repetiram. Turning from their relatives to Rome. Eles se tornam dos seus relativos para Roma. Ukraine turns twice. Aqui a Ucrânia se vira duas vezes. First in the history of the fall of the Soviet Union. Primeiro na história da queda da União Second in Soviética, 2014. depois em 2014, And it causes a violent response. e causou uma resposta violenta. Then you have an alliance marked Então você tem uma aliança marcada between our two enemies entre esses dois inimigos that have been fighting a proxy war. que têm estado lutando uma guerra de procuração. This is Trump and Putin. Isso daqui é Trump e November Putin. 2013. Novembro de 2013, November 9, 2013. 9 de novembro de 2013. Vladimir Putin is in Russia. Vladimir Putin está na Rússia. Sorry, Trump is in Russia. Desculpa, Trump está na Rússia. The same month that Ukraine starts turning towards the west. O mesmo momento em que a Ucrânia começa a se virar para o oeste. 2016, 2016, 2016 é a primeira batalha. Trump took on the three branches of the US government. Donald Trump pegou os 3 ramos do governo americano. Supported in this by Vladimir Putin. Ele recebe suporte disso por Vladimir Putin. He takes one branch, the executive branch, Ele- quite quickly. Ele pega um dos ramos de forma bem rápida. The judicial and legislative branches are an ongoing war. O ramo judiciário e o legislativo é uma guerra que continua.
We have our second battle. A gente tem nossa segunda First, batalha. they fight against each other. A primeira é que eles batalham um contra o outro. Lines up with 2018. Se alinha com 2018. 2019, 2019, Asculum. Asculum. Then what we would mark as Panium, Então, o que a gente marcaria como Panium, we will refer to as Beneventum. a gente iria fazer referência como Beneventum. We're going to describe the battles with these, from this perspective, this history. A gente vai descrever essa batalha com essa perspectiva aqui, com essa história. Heraclea, Heracleia, Asculum, Asculum, Beneventum. Benevento. They fight 3 battles against each other. Eles lutam 3 batalhas, um contra o outro. At the last battle, Beneventum, Na última batalha, Benevento, Russia will begin to fall, Rússia vai começar a cair will be destroyed completely at Sunday. e vai ser destruída completamente no decreto dominical. But what we want to define Mas o que a gente quer encontrar is what destruction looks like. é como se parece uma destruição. So we began to notice a difference Então a gente começou a notar uma diferença between our 2 histories. entre nossas 2 histórias. When we come to 1945, Quando a gente vem para 1945, it's the king of the north that's defeated. é o rei do norte que é derrotado. In our history, it would be the king of the south. Na nossa história seria o rei do sul. So we drew up this diagram Então eu desenhei esse diagrama to illustrate the difference between a history of an alpha history and an omega para history. ilustrar a diferença da história alfa para a história ômega. And we saw that in an alpha E a history, gente viu que na história alfa, both the victor ambas, a vitória, and the side that initiates the a conflict vitória da batalha e aquele que começa a guerra must be switched. tem que ser invertido, trocado, But it forms a perfect pattern. mas forma um padrão perfeito. So I want to make an important note. Então eu quero fazer uma nota importante, Alpha history, uma história alfa, from the perspective of the king of the north, da perspectiva do rei do norte, is a failure. é uma falha. You can see that Você pode ver in isso World War II. na Segunda Guerra Mundial. There would be no war between Russia and the United States today Não existiria nenhuma guerra entre Rússia e Estados Unidos hoje if Germany had have defeated the Soviet Union. se a Alemanha tivesse derrotado a União Because this Soviética. ended in failure for Germany, Mas por causa que isso acabou em falha para a Alemanha, an omega history was necessary. a história ômega foi necessária, But it forms a perfect pattern where you switch each battle. mas forma um padrão perfeito onde você troca cada batalha, inverte cada That's batalha. an important principle E esse é um princípio importante, because what we have done for a long time porque o que a gente tem feito por um grande is período de taken tempo Millerite history é pegar, a gente pega a história and milerita relate it with the history of the 144,000. e a gente sobrepõe ela com a história de 144.000. And then what we do, Então o que a gente we faz, take down waymarks. a gente bota para baixo aqui os marcos. 1989, Sorry, 1979. desculpa, Sorry, 1798, 1798, 1798, 1989. 1989. We drop down waymarks. A gente traz para baixo aqui os marcos. We would do October 22, Aí a gente traz aqui 22 de outubro, 1844. 1844. We could say November 9, A gente poderia dizer 9 de novembro 2019. de 2019. An important principle we have to remember E um princípio importante que a gente tem que se lembrar is the Millerite history is an alpha é que history. a história dos mileritas é uma história alfa. So if we were to take all the histories of Israel Então se a gente trouxesse todas as histórias de Israel and we were to talk about Moses e a gente fosse falar de Moisés and Christ e Cristo and the Millerites e os mileritas and the e os 144,000, 144.000, we take each history a gente pega cada história and drop them down into ours. e a gente traz aqui para baixo na nossa história. We have to stop doing that A gente tem que parar de fazer isso, without considering the Millerite history. sem considerar a história milerita, Not only in its similarities, não apenas nas suas similitudes, but it's in its differences. mas também nas suas diferenças.
Millerite history A história milerita is a history of failure. é uma história de falha. Moses' history A história de Moisés was a history of failure. foi uma história de falha. There would have been no reform line of Christ Não existiria nenhuma linha de reforma de Cristo if Moses' history se a história de Moisés had have been successful tivesse sido bem-sucedida, or hadn't sucedida, started to blend with other nations, E não tivessem começado a se misturar com as outras nações. go into a Laodicean condition. eles vão para uma condição de Laodiceia. Christ's history A história de Cristo is a history of success. é uma história de sucesso. 144,000 history A história de 144.000 is a history of success. é uma história de sucesso. We can still learn from Millerite history. A gente ainda pode aprender da história milerita, What can be tends to happen mas o que pode ser tendencioso a acontecer is people just take these waymarks and drop them down. é as pessoas simplesmente pegar esses marcos aqui e trazer para baixo. If we were to do that with World War II, Se a gente fosse fazer isso com a Segunda Guerra Mundial, we'd look at Panium a gente olha para Panium and say that this is a victory for the King of the South. e a gente fala, isso daqui é uma vitória para o Rei do Sul. Without going into that study, Sem ir naquele estudo, I just want to say without proving it, só quero dizer sem provar, we'll prove it later, a gente vai provar mais tarde, that this World War II history que essa história da Segunda Guerra Mundial is closely connected with the resurrection of the papacy. Está intimamente conectado com a ressurreição do papado. It's the Alpha history of the King of the South. é uma história alfa do Rei do Sul. We can see that A gente pode ver isso because it's the Alpha history of modern Babylon. porque é a história alfa de Babilônia The moderna. only reason you needed the King of the South in that history A única razão porque você precisa do Rei do Sul naquela história was because the papacy was resurrecting. era porque o papado estava ressuscitando Someone needed to stop it. e alguém precisava pará-lo. So this is Israel Então isso daqui é Israel in its Alpha history. na sua história alfa. This is Babylon in its Alpha history. Isso é Babilônia na sua história alfa. In 1945, E 1945, para is their eles, October 22. é o seu 22 de outubro de 1844. Se você fosse o Papa Pio XII, você cresce que você tinha que derrotar a União Soviética. And you go into an alliance with Germany. E você vai em aliança com a Alemanha. Bring your church into an alliance with Germany. Você traz a sua igreja com aliança com a Alemanha. Germany. And you try and fulfill what your master has asked you to do. Você tenta cumprir o que o seu mestre te disse para fazer. Defeat the Soviet Union. Derrubar a União Soviética. 1945 1945 is their October 22. é o 22 de outubro deles. For Babylon, Para a Babilônia, 1945 success or failure. 1945 é sucesso ou falha? It's failure. É falha And it's a disappointment. e é um desapontamento. There was a mistake Teve um erro in their message. na mensagem deles. What they had done O que eles fizeram is get frustrated with trying to work with America. ficaram frustrados em tentar trabalhar com a América. They changed their beast Eles mudaram a besta, and chosen Germany. eles mudaram a besta deles e escolheram a Germany was Alemanha. going to be the beast. A Alemanha não era para ser a besta. So they made a mistake that led to a disappointment. Então eles fizeram um erro que conduziu eles a um desapontamento. The Millerites. Os They mileritas. made a mistake that led to a disappointment. Eles cometeram um erro que levou eles a um desapontamento. So the 144,000. Então 144.000, Where in this history? a gente, aonde nessa história? The Battle of Panium A Batalha de Pânio isn't just about the King of the North and the King of the South. não é só sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul, não é só uma batalha. About the resurrection of Babylon, É modern Babylon. É sobre a ressurreição de Babilônia moderna.
Is that success or failure? Isso é bem-sucedido ou tem falha? They have the right beast. Eles têm a besta correta, They're doing the right work. eles estão fazendo o trabalho correto, And this is success. e essa história é um sucesso. So when we come to the history of the 144,000, Então, quando a gente vem para a história dos 144 mil, we cannot take the mistake and disappointment of October 22 a gente não pode pegar o erro e o desapontamento de 22 de outubro de and 1844 drop it down onto November 9, e trazer para baixo aqui para 9 de novembro de 2019. because this is failure and this is success. Porque a história dos Mileritas é falha, dos 144 mil é Just like sucesso. comparing 1945 to Panium. Assim como comparar 1945 a Panium. If we want to know what success looks like, Se a gente quer saber como se parece sucesso, we need to go to the reform line of a Christ, gente precisa ir para a linha de reforma de Cristo. and this is the cross. E aqui é a cruz. It looks like failure. Isso parece uma falha, It was a disappointment, foi um desapontamento, but it's a different type of disappointment. mas é um desapontamento diferente, de um tipo diferente. You have a message Você tem uma mensagem Christ gave it, que Cristo deu. told them exactly what's going to happen. Ele disse exatamente o que iria acontecer. He didn't fail his people. Ele não falhou o seu povo. The problem was O problema foi that they were full of conspiracy theories que eles estavam cheios de ideias de conspiração and tradition. e tradições. Because of conspiracy theories and tradition. Por causa de ideias de conspirações e Ellen tradições. White says that they treated that message A Hermione disse que eles trataram aquela mensagem like they'd never heard it. como eles nunca ouviram, como se That eles led nunca to their tivessem ouvido. disappointment. Isso levou eles ao desapontamento. But the message Mas a mensagem was perfect. foi perfeita. We're the disciples. Se a gente fosse os discípulos nesse marco, We don't make it. a gente não completa, não faz. We have to be Christ. A gente tem que ser Cristo Here. aqui. It might look like failure. Isso parece uma falha, Ellen White pode said it was parecer ser uma complete and falha, total success. mas a Hermione diz que isso foi completamente e total sucesso. So what we're doing with the King of the North and the South, Então, o que a gente está fazendo com o Rei do Norte e o Rei do Sul? you can see it in different ways. Você pode ver isso de formas diferentes. This is just a very quick look at this subject. Isso é apenas uma forma bem fácil bem I rápida just de want ver us esse to see that assunto. when we say Alpha and Omega histories have differences, Eu só quero que a gente veja, quando a gente vê o Alfa e o Ômega, existem pontos diferentes. we can apply that to Israel. A gente pode aplicar isso para Israel. So that's a review. Então, isso é uma revisão. We're looking at these battles. A gente está olhando para essas batalhas. We've seen that 2016 A gente está vendo que is 2016 the Battle of Ipsus. é a Batalha de Ipsos. Ipsus was won by elephants. Ipsos foi vencido, a batalha foi vencida por elefantes. As was Heraclea, Asculum and Beneventum. Assim como foi Heracleia, Asculum e Benevento. So 2016 becomes our key. Então, 2016 se torna a nossa chave. It's this battle Essa batalha that shows us what warfare looks like. que in nos our mostra como se parece guerra na nossa história. So I will rub this out Então, eu vou apagar isso daqui in a moment. em algum momento. What we're going to do O que a gente vai fazer is look at the mode of warfare. é olhar para o método de guerra. We want to understand what they're fighting over. A gente quer entender sobre o que eles estão lutando. What a battle looks like in our time. Como que uma batalha se parece no nosso tempo hoje? To do that, we'll go on a bit of a diversion. Para fazer isso, a gente vai pegar um desvio. I want us to look at Daniel 11 verse 40. Quero que a gente olhe para Daniel 11, verso 40.
you will turn to Daniel 11:40. Se você abrisse em Daniel 11, verso 40, This is a verse that's been well studied in this movement. isso tem sido um verso que tem sido bem estudado no movimento. I just want us to consider it one more time. Só quero que a gente considerasse ele mais uma vez. Provavelmente está bem familiarizado com ele. But you have probably become aware Mas provavelmente você se tornou ciente we're increasingly teaching que a gente está crescentemente that the ensinando foundational methodology of this movement is parable teaching. que o fundamento da metodologia desse movimento é ensino por parábola. So when we look at this verse, Então, quando a gente olha para esse verso, we want to treat it as a parable, a gente quer tratar ele como uma parábola, which means we're going to take it o que quer dizer que a gente vai tomar in ele its two parts nas suas duas and partes compare and contrast e them. comparar e contrastar. If you read the first part, Se a gente lê a primeira parte, e no tempo do fim o rei do sul lutará com ele. so I won't go into all the history, Então, eu não vou ir em toda a história say all the proof, para provar, because it's been well covered for the last 30 years. porque isso tem sido bem coberto nos últimos 30 anos. But we understand that this is 1798, the time of the end, Mas a gente entende que esse tempo do fim é 1798 and it's describing the deadly wound of the papacy. e que está descrevendo a ferida mortal do papado. So if we were to talk about Daniel 11, Então, se a gente fosse falar de Daniel 11, 40 part A, verso 40, parte A, I just want us to draw out what this looks like. eu só quero que a gente desenhe como é que isso se parece. We're talking about 1798, A gente está falando de 1798, and this is where the King of the South, or France, isso daqui é onde o rei do sul, ou a França, comes against the King of the North vem contra o rei do norte and defeats him. e derrota ele. But what I want us to note, Mas o que eu quero que a gente that note leading up to this waymark, que conduzindo até esse marco, there's been an ongoing war. tem uma guerra que está aí acontecendo. 1796 1796 is the only battle in this history é a única batalha nessa história that I can find que eu posso encontrar where their armies actually fight. onde os exércitos deles realmente lutam. Daniel 11:40 is not talking about 1796. Daniel 11, verso 40 não está falando de So 1796. we have to consider what it means. Então você tem que considerar o que isso quer dizer, o que isso It's talking representa. about a war Está falando de uma guerra and the defeat of the King of the North. e a derrota do rei do norte. But it's not talking about this battle. Mas não está falando sobre essa batalha. It's marking 1798 for a particular reason. Está marcando 1798 por uma razão particular. 1798 1798 is when the Pope is taken captive. é quando o papado é levado cativo. But this history Mas essa história is preceded é precedida by almost 10 years of struggle between the two powers. por mais ou menos 10 anos de lutas entre esses dois poderes. In 1796, Em 1796, Napoleon fought the papal troops Napoleão lutou as tropas papais. He'd had invaded Italy Ele tinha invadido a Itália and defeated them. e derrotados eles. 1798, Em 1798, General Berthier marched to Rome, o general Berthier marchou para Roma proclaimed it a Roman republic, e clamou a Roma como sendo uma república. demanded of the Pope that he renounce his temporal authority. Mandou que o Papa renunciasse sua autoridade temporal. The Pope refused to do that, O Papa recusou fazer isso. so he was taken captive. Então ele foi levado em cativeiro. I want us to make a note Eu quero que a gente faça uma nota that the Pope did not renounce his temporal authority. que o papado não renunciou sua autoridade temporal.
If you would go to Revelation 13:10. Se você fosse para Apocalipse 13, verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, 10. Why did this happen to the papacy? Por que isso aconteceu com o papado? Had it led into captivity? Como que levou ali ele em cativeiro? Yes. So it had to go into captivity. Então ele tinha que ir em cativeiro. And in 1798, E em 1798, this is Pius VI, isso foi Pio VI, he goes into captivity. ele foi em cativeiro. We would call this A gente chamaria isso the deadly wound. a ferida mortal. Revelation 13:10 Apocalipse 13, verso has 10, two parts. tem duas partes. The papacy led into captivity, Tem o papado sendo levado em so cativeiro, he had to go into captivity. então ele tem que ir em cativeiro. Did the papacy kill with a sword? O papado matou com a espada? Yes. Sim. So he had to be killed with a sword. Então ele tem que ser morto à espada? Question. Pergunta. Did the papacy die? O papado morreu? O papa morreu? This is usually Isso é normalmente where people say no. onde as pessoas dizem não. There's a problem. Tem um problema. He led into captivity, Ele- so he went into captivity. Ele levou em cativeiro, então ele foi em cativeiro. He killed with the sword, Ele matou com a espada, so he had to be killed himself. então ele tem que ser morto, ele mesmo. So did the papacy die? Então, o papa morreu. I want to read you a quote. Eu quero ler uma citação. It's from 8MR, É de 8 manuscript release, 8MR 354.1. 354. This is Ellen White's journey in France. Isso daqui é a viagem da Ellen White na It's França. early November. É início de novembro. There's an elder Bordeaux Tem who takes them on a tour. Tem um ancião que leva ela num tour. They enter a cathedral Eles entram numa catedral in Valence. em Valence. They look upon a bust of Pius VI, E eles olham uma uma estátua de who was noted Pio in VI, prophecy. que foi conhecido na profecia. That's a quote. Essa é a citação. When was Pius VI spoken of in prophecy? Quando foi o Pio VI falado na profecia? You won't find his name. Você não vai encontrar o seu nome. You won't find him in prophecy. Você não vai achar ele na profecia. Unless you remind yourself of what we studied a couple of days ago. A menos que você se lembre do que a gente estudou alguns dias atrás. When it came to King Pyrrhus. Quando veio para o rei Pirro. What does he represent? O que ele representa? He represents a king Ele representa um rei and a kingdom. e um reino. This man Esse homem represents a king and a kingdom. representa um rei e um reino. The head of gold, A cabeça de ouro de Daniel king and a 2 kingdom. era um rei e um reino. They become interchangeable. Eles se tornam intercambiáveis. So when she talks about Pius VI being spoken of in prophecy, Então, quando ela fala de Pio VI como sendo dito na profecia, she's taking those verses that apply to the papacy ela está pegando aqueles versos que se aplicam ao papado in this history nessa história and applying them to the Pope himself. e aplicando esses versos para o Papa Because mesmo. he was the one Porque ele era aquele who refused to renounce que recusou a se his renunciar authority. à sua autoridade. She says that he was spoken of in prophecy, Ela diz que ele foi dito na profecia, who was led into captivity. que foi levado em cativeiro. What went into captivity? O que foi em cativeiro? We apply it to the papacy. A gente aplica isso para o papado.
She applies it to the Pope. Ela aplica isso para o Papa. And then she says Então ela he diz was led into captivity and died in captivity. que ele foi levado em cativeiro e morreu em cativeiro. He was the one marked in history who received the deadly wound. Ele foi aquele marcado na história que recebeu a ferida mortal. So, who received the deadly wound? Então quem recebeu a ferida mortal? The Pope. O Papa. Did he die? Ele morreu? Yes. Sim. God's people are taken into captivity, O povo de Deus é levado em cativeiro, but that generation doesn't come out. mas aquela geração não sai. They die in captivity. Eles morrem em cativeiro. Pius VI Pio VI never gave up his temporal authority. nunca entregou sua When did he lose autoridade his temporal. authority? Quando que ele perde sua autoridade? At his death, Na sua morte, 1 year later. um ano mais tarde. The popes that came after him Os papas que vieram depois dele could not make the same claim to authority. não conseguiriam fazer a mesma afirmação de autoridade. So he was led into captivity Então ele foi levado em cativeiro and he died in captivity e ele morreu em cativeiro. because of 1260 years of taking people captive. Por causa de 1260 anos de levar o povo em cativeiro. He received a deadly wound. Ele recebeu uma ferida mortal, He died of that wound ele morreu daquela ferida because of 1260 years of killing God's people. por causa de 1260 anos de matança do povo de Deus. This is the judgment. Esse é o juízo. In 1799, Em 1799, you can mark his death. você pode marcar sua morte. If we were to take this pattern, Se a gente fosse pegar esse padrão, I just want to we want to compare and contrast a gente quer comparar e contrastar with part B. com a parte B. If you would read that. Vamos ler Daniel 11, parte B. Daniel 11, 40, parte B. E o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros, com muitos navios, entrará nas suas terras e as inundará e passará. Parte B do verso 40 do capítulo 11. So this is the history of 1989. Então, essa é a história de 1989. Daniel 11, verso 40. We can compare and contrast. A gente pode comparar e contrastar. When we talk about 1989, Quando a gente fala de 1989, we spoke of it yesterday. a gente falou disso ontem. Where was the battle? Onde que foi a batalha? You didn't see one. Você não viu uma There's batalha. no battle, Não tem nenhuma conventional batalha, battle, uma batalha convencional between the king of the north and the king of the south. entre o rei do norte e o rei do sul. Here it's been an ongoing war. Aqui tem sido uma guerra contínua. There has been an ongoing war, Tem tido uma guerra contínua em the progresso. Cold War. A Guerra Fria. There's been many issues in that history. Tem muitos assuntos In 1989, Em 1989, the Berlin Wall falls, o Muro de Berlim caiu and those satellite states e aqueles estados satélites begin turning to the west. começaram a se virar para o oeste. I would encourage you to look into that history of 1989. Eu te encorajaria a olhar para aquela história de 1989. But this story Mas essa história is about the defeat of the Soviet Union. é sobre a derrota da União Soviética. In 1989, Em 1989, the Berlin Wall comes down o Muro de Berlim cai just for a few hours. apenas por algumas horas. Does the Soviet Union end in 1989? Tem uma União Soviética acabando em 1989? No. Não. By 1990, Por 1990, Soviet Union is all still in place. a União Soviética ainda está ali no local Has dela. not dissolved. Não tem dissolvido The ainda. Soviet Union does not end. A União Soviética não That acaba, war is not over aquela guerra não é finalizada, until 1991. não acaba até 1991. What 1989 is O que é is a 1989? deadly wound É to o- the king of the south. É uma ferida mortal ao rei do sul.
Once that wall falls, Uma vez que aquele muro cai, the death becomes inevitable. a morte se torna inevitável. Prophecy does not mark the death Mas a profecia não marca a morte more so than the wounding. mais do que a ferida, Because even in people's minds, porque até na mente das pessoas, when they think of the fall of the Soviet Union, quando eles pensam na queda da União Soviética, in my conversations with them, nas minhas conversas com eles, 1989 is the year most remembered. 1989 é o ano mais lembrado, Both in prophecy and history. ambos em profecia e na história. 1989 is marked 1989 é marcado more than the death, mais do que a morte, because the death became inevitable. porque a morte se tornou inevitável. It was just a slow fading away. Foi apenas um desaparecimento devagar. This is the history of Pius VI, Essa é a história de Pio VI, king and a kingdom. o rei e o reino. This is the history of Gorbachev. Isso é a história de Gorbachev. He's wounded in 1989. Ele é ferido em 1989. He's politically dead in 1991. Ele é politicamente morto em 1991. To quote someone that was there, Para citar alguém que estava lá Union dissolved, quando se dissolveu a União Soviética, he said it was strange how little reaction there was ele diz: foi estranho como pouca reação teve compared to that of the fall of the Berlin Wall. comparado com aquela reação de 1989 com a queda do Muro de Berlim. This was just as significant an event, Foi tão um evento significante, but it seemed like no one cared. mas parece que ninguém meio que se importou em 91. What is marked is 1989. O que é marcado é 1989. So this is a repeating history. Então isso daqui é uma história It's not repetida. even necessarily marking how we would picture a battle, Não é bem necessariamente como a gente iria ilustrar uma batalha, but it's wounded. mas como é ferido. One thing we could tell, Uma coisa que a gente poderia dizer, just by compare and contrast, apenas por comparar e contrastar, if the king of the north resurrected se o rei do norte ressuscitasse after 1799, depois de 1799, comes out of a pit, Ele sai do abismo, and a pit is a grave, e o abismo é uma sepultura. what had to happen to the king of the south? o que tem que acontecer com o rei do sul? It can't have ended in 1991. Ele não pode ter parado ali de 1991. If part A A parte A ends in a resurrection, acaba numa ressurreição. if the papacy has to resurrect, Se o papado tem que ressuscitar, then the king of the south had to resurrect. então o rei do sul tem que ressuscitar. What I want us to think about O que eu quero que a gente pense is what this death looked like. é como se parece essa morte, Because what we would teach, porque o que a gente ensinaria have taught, ou ensinou is that our old perspective was wrong. é que a nossa perspectiva anterior estava errada. What we have said O que a gente disse is that the Soviet Union was not the king of the south, é que a União Soviética não era o rei do sul, Russia was the king of the south, Rússia era o rei do sul, and because it was not fully defeated, e porque não foi completamente derrotada, and Russia didn't have the life crushed out of it, e a Rússia não teve a vida dela totalmente destruída, tirada. then Russia goes all the way through and the king of the south didn't die. Então a Rússia vai por todo o caminho ali e o rei do sul não morreu. That has problems when we compare and contrast. Isso tem problemas quando a gente compara e contrasta. And remember, you can do another compare and contrast E lembra que a gente pode fazer outra comparação e contrastação, because this is a counterfeit. porque o rei do norte aqui é a contrafação de Cristo. Who died and resurrected. Que morreu e ressuscitou.
So, what we've taught Então, o que a gente ensinou have said since 2016 tem sido dito is desde that our old 2016 perspective of this history was wrong. é que essa perspectiva antiga aqui estava Once we errada, realized the King of the South was existing today, uma vez que foi percebido que o Rei do Sul estava existente, and I vivendo want to hoje. suggest we were right all along. E eu quero dizer que a gente estava correto desde sempre. The Soviet Union was the King of the South. A União Soviética era o Rei do Sul, Received a deadly wound ela recebeu uma ferida mortal and it died. e morreu. When we found out in 2016 Quando a gente descobriu em 2016 that it currently exists, que ela existe atualmente, o Rei do Sul existe, it's not because we made a mistake. não é porque a gente cometeu o erro, There was no mistake here. não houve erro aqui. The problem O problema was that we had not seen it resurrect. foi que a gente não viu o Rei do Sul ressuscitar. So while we're distracted, Então, enquanto a gente estava the distraído, King of the South had come back. o Rei do Sul tinha ressuscitado, tinha voltado. It wasn't that it had never left, Não foi que ele nunca deixou, but they had a new president mas ele tinha um novo coming presidente back. e ele estava voltando. What the papacy lost O que o papado perdeu was power. foi poder. There was a pope Tinha um papado through this entire history. por There was never not a pope. por essa história inteira. Nunca não teve um papa. What he lost was power. O que ele perdeu foi o seu poder. So when it comes to 1991, Então, quando vem para 1991, I want us to think eu quero que a gente pense what a death looks like. como se parece a morte, Because we've drawn this before. porque a gente já desenhou isso daqui antes. We would draw another line. A gente desenharia outra linha. And when would we mark a deadly wound? E onde que a gente marcaria uma ferida mortal? We could go to Acts A 27, gente poderia ir para Atos 27, Pyrrhus, Pirro, from Beneventum. de Benevento. We would call this Beneventum. A gente chamaria isso daqui Benevento. I'll call it Panium. Eu vou chamar isso daqui de Pânium. There's going to be an ongoing war. Vai ter uma guerra contínua aqui. Is Panium the end of the King of the South? É Pânium o fim do Rei do Sul? No. Não. Its fall becomes inevitable. A sua queda se torna inevitável. Going to lead down to its death Vai conduzir até a sua morte. at Sunday Um law. decreto dominical, At which time no qual, we expect to see a new world order. no tempo que a gente começa a ver uma nova ordem mundial. So in this history, Então, nessa história, when we talk about the King of the South, quando a gente fala do Rei do Sul, it's a deadly wound and a death, é uma ferida mortal e uma morte, but we want to know what that death looks mas a like. gente tem que notar como se parece essa morte. And this becomes important E isso se torna importante when we start applying battles quando a gente começa a aplicar batalhas and victories e, and defeats. e vitórias e derrotas. I want us to go to Daniel 11. Eu quero que a gente vá para Daniel 11. I want us to look again Eu quero que a gente olhe novamente at those first verses, naqueles primeiros versos 5 to 15. de 5 a 16. 5 to 15 Do verso 5 ao are the 15 verses that opened up in 2016. são os versos que foram abertos em 2016. So we're going to go through that really quickly. Então a gente vai passar por eles bem rapidamente. If we were to talk about this history, Se a gente fosse abrir a falar dessa história, it's the history of the conflict between Ptolemy and Seleucus. é uma história do conflito de Ptolomeu e Seleuco. So I want to remind us Então eu quero que a gente se lembre of all the arguments we made de todos os argumentos que a gente fez. when we said this was then when we said that we misunderstood this history. Quando a gente disse que a gente compreendeu de forma errada essa Because Russia história, wasn't crushed. porque a Rússia não foi derrotada, destruída. Arguments were made Argumentos foram feitos that used verses que versos que a gente usa, such as up to the neck. como aqueles que dizem até o pescoço, King of the North only went up to the neck. que o rei do norte venceu até o pescoço. And
E a gente diz que se você foi até o pescoço, você deixa a cabeça. A gente dizia que a cabeça é a Rússia. Então a gente diz que os Estados Unidos cometeu um erro. Eles apenas foram até a cabeça, até o pescoço, perdão. Eles pegaram o corpo, que são os estados satélites, e eles deixaram a cabeça, que é a Rússia. Então, se a gente fosse para Daniel 11, se a gente fosse ler esses versos, e eu não quero ir por toda essa história. Começa no verso 4, com a morte de Alexandre. Então a gente diz, então é dividido em 4. A gente explicou antes que está sendo pulado aqui 22 anos de história. E essa divisão em 4 é a Batalha de Ipso. Então, a Batalha de Ipso, existem 3 aliados. Sim, tem Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Existe um quarto, Ptolomeu. Então, Ptolomeu também queria derrotar Antígono, mas ele não aparece naquela batalha. Então, se a gente pudesse desenhar com o que isso se parece, isso daqui é o mar Mediterrâneo. Ptolomeu está aqui embaixo, no Egito. A Batalha de Ipsos é em algum lugar aqui em cima. Ptolomeu estava cercando uma cidade. Ele ouve um relatório falso de que Ipso foi lutado e seus aliados foram derrotados. Então ele abandona seu cerco e foge para o Egito. Isso foi um relatório falso. É por isso que ele não aparece na batalha. Ptolomeu e Seleuco são aliados. Eles são bons amigos. Seleuco lutou para Ptolomeu. Ele serviu um dos seus generais. Então eles têm uma conexão próxima. Nos últimos 22 anos, as áreas que eles dominam têm mudado. Existe uma constante mudança nas fronteiras entre esses generais. Mas tem uma área importante, bem estrategicamente importante, conhecido como a Celecíria. E essa é uma área que normalmente Ptolomeu controla. Quando Ipso é lutado e Antígono é derrotado, o Império de Antígono é dividido entre esses 3 generais. Os 3 que lutaram aqui. E eles decidem que Seleuco deveria ter a Celecíria. Isso é diretamente depois da Batalha de Ipso. Mas Ptolomeu, ele ouve isso, e isso costumava ser o território dele. Então, antes de Seleuco tomar a Celecíria, ele marcha lá para cima e toma essa área.
And Seleucus says, okay, E Seleuco diz, ok, Seleucus sagt, okay, he's my ally, ele é meu aliado, he can have it. ele pode ter. And he never fights for it. E ele nunca lutou por isso. Those men die, Esses homens morreram, aqueles homens and their morreram, children come. e seus become filhos und dann se werden tornam reis. Kinderkönige. And Seleucus' son E o filho de Seleuco isn't so forgiving. não é muito perdoador. Verse 5 to 15 Do verso 5 ao is the 15 war between these two empires é guerra entre esses dois impérios over Col Syria. sobre a Celecíria. When we go into this history, Quando a gente vai para essa história, we make application. a gente faz aplicação, We talk about a 1989 gente fala de 1989 in verse 10. no verso 10. You'll read verse 10. Vamos ler o verso 10. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. This is 1989. Isso é 1989. And we use the words to the fortress E a gente usa as palavras até sua fortaleza, and say that is to the neck. e a gente diz que isso é até o pescoço. So in verse 10, Então, no verso 10, we say that in a 1989, gente diz que em 1989, the king of the south was not killed. o rei do sul não foi morto. I want us to take two things from this revision. Eu quero que a gente pegue duas coisas dessa revisão. The first thing, A primeira coisa, are they fighting for control of each other's countries? eles estão lutando pelo controle do território um do outro. Does Seleucus want Egypt? O Seleuco quer o Egito? No. Não. He was never fighting for Egypt. Ele nunca estava lutando por causa do Egito. Ptolemy Ptolomeu was never fighting for Babylon. não estava lutando para ter Babilônia. They were never trying to overthrow each other's empires. Eles não estavam tentando derrubar o império do outro. What they wanted was Col Syria. O que eles queriam era a They Celecíria. wanted Eles queriam spheres of influence. esferas de influência. This is what the struggle was about. É sobre isso que era esses And we lutas, esses see at embates. verse 10 E a gente vê que no verso 10, what we line up with 1989. como que a gente alinha a 1989. There's two sons, Tem dois filhos, Reagan and Bush. a Reagan e Bush. They came Eles vêm to the king of the south, para o rei do sul, defeated him derrotam ele to his fortress. até a sua fortaleza. They defeated him to the borders of Egypt. Eles derrotaram eles até as bordas do Egito, até as fronteiras do Egito. Go down to verses 13 to 15. Se a gente ir descer até do verso 13 ao 15, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Auch nicht die besten Mannschaft seines Volkes, denn das wird keine Kraft zum Widerstand sein. 13 to 15 Do verso 13 ao 15, is the story of Panium. a história de Pânium. Panium is 1989 as well. Pânium é 1989 também. And look into that history. Olhando para essa história, How far, quão longe, to what area did Seleucus defeat Ptolemy? para qual área Seleuco derrotou Ptolomeu? What did he take from him? O que ele tomou dele? He took Col Syria. Ele tomou a Celecíria. At the verses that we line up with Panium, Nos versos que a gente se alinham com Pânium, what we say is this history. o que a gente vê como essa história, Seleucus never took Egypt. Seleuco nunca tomou o Egito. So to go to verse 10 Então, se a gente vai para o verso 10, and say that was a failure because he only went to the neck. e a gente diz que isso foi uma falha, porque ele foi só até o pescoço.
Go to verse 15. Vai no verso 15. Then go to the history. Então vai para a He história. only went to the neck. Ele apenas foi até o pescoço. If I'm fighting a battle Se eu estou lutando uma batalha and I'm a king e eu sou um rei and you talk about my neck, e você toma até o meu that's where you pescoço, put your foot é aí onde você bota o seu pé. when you've defeated me. Quando você me derrotou, é aí onde você põe o pé. That's a beheading. Isso é como se fosse And a beheading is a death. E decapitar é uma morte. Se você pegar um You rei, cut off his head. você corta a sua cabeça, You throw away the body, você joga fora o corpo, but you have his head. mas você tem a cabeça dele. He's still dead. Ele ainda está morto. 1989 was up to the neck. 1989 foi Panium até is up to the o neck. pescoço e Pânion até o This pescoço. is only the history of the Fifth Syrian War. Isso é apenas a história da Quinta Guerra There's Síria. a sixth, Existe uma Sexta Guerra but if Síria. you go into the history, Mas se você for na história, Babylon did not defeat Egypt. Babilônia não derrotou o Egito. Because of this, Por causa disso the daqui, United States são os Estados Unidos, the king of the north. é o rei do norte, And down here, e aqui embaixo you could mark the Soviet Union. a gente pode marcar a União Soviética e na nossa história We'll mark Russia. a gente marca Rússia. Is Russia ever going to be crushed, A Rússia vai ser algum tempo destruída? destroyed? Destruída? Não. It'll have a king, Vai ter um rei, president, um presidente, all the way through. por todo o percurso. Just like there's a pope all the way through. Assim como tem um papa por todo o tempo, todo o percurso. What they're fighting over O que eles estão lutando sobre is cold Syria. é a Celecíria. That's what makes you a superpower. É isso que faz você ser um superpoder, uma What they superpotência. gradually lost in this history O que eles gradualmente perderam nessa história, from 1989 to 91. de 1989 até 1991, são estados satélites, Spheres of influence. esferas de influência. When Vladimir Putin became president, Quando Vladimir Putin se tornou he presidente, began to take back spheres of influence. ele começou a tomar de volta esferas de influência. And that's where the United States and Russia fight today. E é aí onde os Estados Unidos e a Rússia lutam hoje. He doesn't want to take over the United States itself. Ele não quer tomar os Estados Unidos em si mesmo. He just needs it to be a weak superpower. Ele só precisa que ele seja uma superpotência fraca. In 1999, Em 1999, Vladimir Putin becomes prime minister. Vladimir Putin se torna One primeiro-ministro. of the first things he does Uma das primeiras coisas que ele faz is attack Chechnya. é atacar a Chechênia. This makes him extremely popular. Isso torna ele bem So popular. in 1999, Então, em he 1999, begins setting up a personality. ele começa a instalar uma personalidade, um culto à personalidade. Ele ataca a Chechênia Because the 1999 apartment bombings in Moscow. por causa dos bombardeios de apartamentos de 1999 em Moscou. This was all with a plan. Isso foi tudo com um plano. This was all with a plan. Foi tudo com um plano. People who investigated those apartment bombings As pessoas que investigaram aqueles bombeamentos dos apartamentos, I'll just mention one. só vou mencionar um, Anna. Ana. I won't try and say her Russian last name. Não vou tentar dizer o último nome russo dela. She was a Russian journalist. Ela era uma jornalista russa. She reported on what Vladimir Putin did in Chechnya in 1999. Ela relatou com o que Vladimir Putin fez com a Chechênia em 1999. She was arrested, Ela foi levada em prisão tortured. e torturada. 2004 she was poisoned but survived. Em 2004 ela foi envenenada, mas sobreviveu. Many attempts were made to silence her. E muitas tentativas foram feitas para silenciá-la. October 7, 2006. 7 de outubro de She 2006, was shot in the style of an execution. ela foi atirada, tomou tiro, In a lift a few blocks from the Kremlin. a alguns blocos do Kremlin.
Blocks entfernt von Kremen. October 7 is Vladimir Putin's birthday. 7 de outubro é o aniversário de A Vladimir lawyer Putin. tried to investigate what she had been reporting. Um advogado tentou investigar o que ela estava fazendo reportagem, o que ela estava relatando. He was killed 2009. Ele foi morto em 2009. A journalist tried to help him. Um jornalista tentou ajudá-lo. She was killed. Ela foi morta. An informant for Anna Uma informante de Ana was killed 6 months later. foi morta 6 meses mais tarde. Someone else spoke about that apartment bombing. Alguém mais disse sobre esse bombardeio dos apartamentos? His name was Alexander Litvinenko. O nome dele é Alexander Litvinenko. He fled in 2000. Ele fugiu em 2000. He accused those apartment bombings as being staged. Ele acusou aqueles bombardeios do apartamento como tendo sido como se fosse organizado, Planned. planejado, So that Vladimir Putin could attack Chechnya Para que Vladimir Putin pudesse atacar a Chechênia and become president. e se tornar presidente. He was killed November 2006. Ele foi morto em novembro de 2006. Everything around 1999 Tudo ao redor de is 1999 about one man taking back power. é sobre um homem tomando de volta o poder. And he starts with Chechnya. e ele começa com a Chechênia. So when there's a resurrection, Então, quando existe uma ressurreição, what is Vladimir Putin doing? o que Vladimir Putin está fazendo? Piece by piece, Está fazendo parte por he's parte. taking back spheres of influence. Ele está tomando de volta esferas de influência. In this history, Nessa história, it's satellite states. são estados satélites. In our history, Na nossa história, it's not so neatly divided. não é de forma tão clara dividida. If we were to talk about the world right now, Se a gente fosse falar do mundo agora, and we were to draw what it looks like, e a gente vai desenhar como que se parece. we would talk about the United States A gente iria falar dos Estados Unidos and Russia. e a Rússia. And you could take almost any country. E você pode pegar praticamente Some qualquer still país. think they can play both sides. Alguns deles ainda acham que pode jogar nos dois lados. But you could talk about Ukraine, Mas você poderia falar sobre a Ucrânia, Iran, Irã, talk about Venezuela right now, falar sobre a Venezuela agora, Syria. Síria. Those countries, Esses países, you could keep going. você pode continuar indo. They're divided into two spheres of influence. Eles estão divididos em duas esferas de influência All across the world. ao redor do mundo. Qatar, Catar, Saudi Arabia, a Arábia Saudita, Israel. Israel. They're divided between the United States and Russia. Eles estão divididos entre os Estados Unidos e a Rússia. Because just like in the Cold War, Porque assim como na Guerra Fria, there's two global superpowers. existem dois superpotências globais. Você, In 1989 to 91, em 1989 até 91, o que marca a morte up to the neck, até o the pescoço taking of those spheres of influence. é tomar essas esferas de influência. We went to verse 13 to 15, A gente foi do verso and we saw e a gente that viu only went up to the neck. que foi até The same verses we apply to Panium. os mesmos versos que a gente aplica para Pânium. So here, Então aqui, to kill it as a superpower, para matar ele como uma superpotência, all you need to do is go up to the neck. tudo que você precisa fazer é ir até o pescoço. And what makes it a superpower E o que faz ser uma is its superpotência temporal authority, é sua autoridade temporal, the influence. sua influência. So, compare and contrast. Então, comparar e contrastar, We know this was a death, a gente sabe que isso foi uma morte, but there had to be a resurrection. mas tinha que ter uma ressurreição. It's the same pattern here, Mesmo padrão aqui, but there isn't a resurrection. mas não tem uma Ends at ressurreição, Sunday law. acaba no decreto dominical.
Because this begins verse 41. Porque isso daqui começa o verso 41. Verse 40 is over. O verso 40 se finalizou. And what they're fighting, Então, sobre o que eles estão lutando, just like in all of Daniel 11, assim como em todo o capítulo 11 de Daniel, é sobre a Celestíria, spheres of influence. esferas de influência. And all these countries E todos esses países become proxy wars, se tornam guerras de procuração, whatever that proxy war looks like. como quer que se pareçam essas guerras de procuração. So when we start making application of these battles, Então, quando a gente começa a fazer aplicação sobre essas batalhas, we need to know what they're actually fighting over. a gente precisa saber sobre o que eles estão lutando, What Putin and Trump actually want, o que Putin e Trump de verdade querem and how they're fighting. e como eles estão lutando. If you'll kneel with me in prayer. Você se ajoelhar comigo em oração. Dear Father in heaven, Querido Pai thank Celestial, you for our blessings. muito obrigado pelas Thank bênçãos. you for this new day. Obrigado por esse novo dia. I pray you will teach us Eu oro que o Senhor nos ensine of these histories. dessas histórias, May we understand more and more. que ajude-nos a entender mais e mais. Pray that as we go through today, Eu oro que ao a gente ir hoje, we'll understand you better. a gente possa te entender melhor. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.